Ó, então é o seguinte, ó, a dinâmica, certo? É a parte da física que estuda as causas do movimento, beleza? Eu vou dar uma olhada no livro, porque como não cai o capítulo todo, certo? A gente tem que saber exatamente o que cai, tá? Então, como os livros de física aqui eu tenho em PDF, aí acaba que fica melhor, tá? A gente vê exatamente o que cai. Então, aqui ele vai falar uma parte histórica que pra gente não tem muita coisa importante, tá? E aí ele vai falar que, na verdade, começou essa ideia com Newton, tá? Que é a definição de força, ou seja, a dinâmica ela se preocupa com as causas do movimento. A dinâmica se preocupa com a causa. E o que causa o movimento, certo? Então é uma ação, certo? É uma ação de um agente, que a gente chama de força, certo? Então uma força, ela tem a capacidade de deformar um objeto, certo? Ou de mudar o estado em que o objeto se encontra, tá? Ou seja, ele é capaz de mudar a posição de um objeto, é capaz de mudar a velocidade do objeto, ele causa uma mudança, certo? Que ele chama de efeito dinâmico da força. A força, ela causa uma aceleração. Então, você aplicar uma força em alguma coisa, você empurrar alguma coisa, certo? Você faz com que aquela coisa que você empurra, certo? Receba esse efeito de mudança de estado, tá certo? Então, ele diz que força é o agente, certo? Capaz de mudar a aceleração de um corpo, capaz de mudar a velocidade de um corpo. Então, é só um conceitozinho, não cai a definição desses conceitos, tá? Enfim, só que as forças, elas não são atuadas, certo? Oba. Então, se tiver algum áudio aí liberado, né, tu fecha, põe no mudo, certo? Vocês, para não atrapalharem a aula. E se quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar, certo? Para fazer alguma pergunta. É bom colocar no mudo para não ter esses problemas, certo? De ter gente atrapalhando. Enfim, acho que já está no mudo da galera aí. Aí, quando você tem mais de uma força atuando no corpo, a gente tem que calcular o que? A resultante. Ou seja, quando você tem mais de uma força, a gente tem que calcular a resultante, que é a soma. Como força é uma grandeza vetorial, a gente tem que se ligar que, caso você tenha duas forças em sentidos opostos, você, para fazer a soma deles, certo? Você subtrai. Então, quando a gente vai calcular a força resultante, a gente se lembra dos vetores, das operações entre vetores, tá? Então, a gente lembra dos casos mais clássicos de vetores, certo? A gente lembra dos casos mais clássicos. Quais são os casos mais clássicos? Bem, se você tem mesma direção e mesmo sentido, você simplesmente vai somar as duas forças. Se você tem mesma direção e sentidos opostos, como é o caso dessa figura, você subtrai o maior da menor, certo? Se você tiver duas forças perpendiculares, então se você tiver duas forças perpendiculares, o que é que acontece? A resultante é um Pitágoras, e vai dar bem na diagonalzinha a força resultante. Então, é força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, ou seja, esses são os casos particulares, que são os casos mais comuns. Porém, se você tiver duas forças, F1 e F2, certo? E tiver com um ângulozinho θ, ou seja, se você tiver duas forças, F1 e F2, com um ângulozinho θ, a soma dessas forças, certo? A soma delas acaba sendo o quê? A diagonalzinho, certo? É a regra do paralelogramo, certo? É diagonalzinho, é paralelogramo. Então, vai ficar assim, ó, força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, aí mais duas vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, assim, a força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado mais duas vezes a força F1, F2 vezes o cosseno do ângulo. Claro que essa situação aqui é uma situação mais rara de cair, tá?
ocorre quando você tem duas forças e um ângulo entre elas, ou seja, elas não são esses casos comuns. São os casos mais raros, e aí a força resultante seria dada por essa expressão aqui, tá? Mas relaxa que geralmente aqui não aparece nas questões não, tá? Aí a gente vê então que força resultante é uma soma vetorial, beleza. Aí que ele mostra que é uma soma vetorial, a resultante, né, beleza. Tem os primeiros problemas são bem de boa, tá? Uma coisa que é importante nos primeiros problemas, uma coisazinha que é importante, é você só se lembrar no seguinte, ó, é um caso particular, né? Um caso legal. Se você tem duas forças iguais, ó, dois casos legais, ó. Vamos botar aqui, ó, o OBS1 e o OBS2. O OBS1, se você tem duas forças iguais, tipo F e F, se você tem duas forças iguais, tá? Como é que a resultante vai ser a diagonal, beleza. Só que como são iguais, a gente já faz a regra prática logo. Vai ser a diagonal, vai ser como se fosse a diagonal do quadrado, né? Ó. Se aqui é F, aqui é F, se eu fizer a resultante, a força resultante vai ser F raiz de 2, para ficar mais prático. Se você tem dois vetores, duas forças iguais com ângulo de 90, a resultante fica F raiz de 2. Então, essa é o OBS1. O OBS2, a segunda observação, é a seguinte. Presta atenção nesse caso agora. Se você tem duas forças, F e F, iguais novamente, duas forças iguais, só que o ângulo entre elas agora é 120, presta atenção. Você tem duas forças que estão sendo aplicadas no mesmo corpo, certo? E essas duas forças formam um ângulo de 120, essas duas forças são iguais. A resultante delas, não, como é que vai ser a resultante dela? A resultante dela seria montada pela regra do paralelogramo, e a resultante dela ia ficar bem nesse meinzinho aqui, ó, bem nesse meinho. Mas olha o que é que mais impressiona. Essa resultante, essa força resultante aqui, a medida dela é o mesmo tamanho desses vetores aqui, ó. Ou seja, a resultante de F com F, formando um ângulo de 120 graus, também dá F. Só que fica esse F aqui bem no meinho, assim, ó, bem no meinho. Aqui é 60 e aqui é 60, ou seja, bem no meinho. Não, por quê? Por quê? Vamos lá. Por que isso aqui dá F? Basta a gente fazer aquele caso, usando aquela fórmula, que é força resultante ao quadrado vai ser igual a uma das forças ao quadrado, mais a outra ao quadrado, aqui eu só vou demonstrar, tá? Aí, mais o quê? Duas vezes essa força F, ó, tirar aqui apareceu aqui esse pauzinho aqui, ó, mais duas vezes essa força F, vezes a outra força F, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 120, aí presta atenção, gente. Vocês já aprenderam isso na geometria. Cosseno de 120 é no segundo quadrante, é negativo. Vai ser menos o cosseno de 60, certo? Menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60, ele é 1/2. Então, aqui o cosseno de 120 vai ficar menos 1/2, certo? Porque aqui o ângulo a gente vai usar o 120. Então, aqui ficaria cosseno de 120. Aí fica o seguinte, ó. Então, vai ficar força resultante ao quadrado vai ser igual F ao quadrado mais F ao quadrado é 2F ao quadrado aqui, ó. Corta esse 2 com esse 2, ó, e F com F dá F ao quadrado, fica menos F ao quadrado. Então, 2F ao quadrado menos F ao quadrado fica F ao quadrado. E aí, qual é a conclusão? A conclusão é que a força resultante realmente ela tem a mesma medida, o mesmo valor, o mesmo módulo de cada um desses vetores. Então, é um caso particular. Se você tem duas forças F formando um ângulo de 120, a resultante fica bem no meio, bem na bissetriz aqui, e ela mede o mesmo valor desses dois carinhas aqui. Certo? Isso é uma observação legal. A outra observação, que é a observação 3, é muito comum, caso apareça diversas forças assim, ó, para você fazer a resultante, ó, diversas forças assim, como é que você vai fazer a resultante? Você tem que se ligar que você basta fazer a resultante assim, ó. Imagina, se aqui fosse 4, aqui fosse 7, aqui fosse 6, certo? E aqui fosse, sei lá, 2. Se você fosse fazer a resultante, você primeiro faria os que estão na mesma direção. Então,
Vou fazer primeiro essa galera aqui que está nessa direção, que é mais fácil. Você não vai começar pegando duas que estão perpendiculares. Você vai começar pegando essa galera que está na mesma direção aqui, ó. Na mesma direção. Então, 6 com 2, Daniel, o 6 ganha, né? Pensa em força como se fosse cabo de guerra, como o cara mostrou ali. Ou seja, o cara puxando com 6 newtons aqui. E o outro está puxando com 2 newtons, esse cara com 6 newtons ganha. Então, vai ser 4 para lá, certo? Se você tem 4 para cima e 7 para baixo, o 7 ganha. 7 menos 4 dá 3. E agora sim, 3 para baixo com 4 aqui, você faria um Pitágoras e ficaria na diagonal, certo? Com 5 newtons, que é aquele famoso triângulo 3, 4, 5, se você fizesse o Pitágoras, tá beleza? Então, quando aparecem várias forças, a gente tenta deixar tudo, fazer as contas primeiro com a galera que está na mesma direção, tá? Para depois você simplificar e fazer. Então, essa é a observação, tá? Nessa... Oi? Ó, nessa questãozinha aqui, ó, ele mostra inclusive isso, ó. Ele diz que essas forças aqui são iguais, ó. Certo? Ele quer saber onde as forças se anulam. Ó. Aqui, as forças vão se anular? Vão. Mesmo modo, ó, as forças têm a mesma intensidade. Ao mesmo modo, se estão em sentidos opostos, ó, a resultante aqui vai ser nula. Aqui não vai ser nula a resultante. Aqui também não vai ser nula, certo? Porque por mais que você pense, Daniel, vai ser nula sim. Porque quando eu pegar esse cara e fizer a resultante com esse, vai dar para cá. Esse cara aqui vai se anular com esse, não. Por quê? Porque esse aqui, ó, se aqui é aqui é F, esse aqui fica F raiz de 2, certo? E esse aqui de baixo, ele diz que os 3 vetores, em cada corpo, ele diz que tem o mesmo módulo, é F, ó. Então, esse cara de F aqui para baixo não vai se anular com um cara que é F raiz de 2 aqui para cima, certo? Aqui, ó. Mesmo sendo sentidos opostos. Então, esse caso aqui, ó, não dá resultante nula. Não é nula. O que vai ser nula, certo? O que vai ser nula... Daniel, qual que vai ser nula? Essa aqui, o que vai ser nula. O que vai ser nula é essa aqui de baixo. Por quê? Ó? Porque vamos pensar assim, ó. Esses dois aqui, ó, eu posso fazer a regra do paralelogramo. Se aqui é 120, se aqui é 120, obviamente aqui também vai ser 120. E se aqui é F e aqui é F, ó, se essas duas forças são iguais, ó, a gente vai usar aquele resultado do caso particular. Ó. Se eu tenho um F e F com um ângulo de 120, a resultante vai dar bem no meio, certo? E vai valer quanto? F também. Aí agora, esse F, que é a soma desses dois, ele se cancela com o F de baixo. Então, esses dois aqui dá um F para cima e esse F para cima se cancela com o F aqui para baixo. Então, a resultante aqui no 4, ela também é uma resultante nula, tá certo? Então, por isso que esses casos particulares são importantes, certo? Porque eles aparecem com mais frequência, tá? Aí, tem uns exercícios aqui meio bobinhos, certo? E aqui ele vai falar sobre equilíbrio de um corpo, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui ele vai definir a condição de equilíbrio de uma partícula. Então, na física, essa palavra equilíbrio, tá? Significa o quê? Equilíbrio na física significa que as forças resultantes agindo em um corpo é zero. Ou seja, a soma vetorial, certo? Das forças agindo no corpo é zero. E assim o corpo está em equilíbrio, tá? Então, só há equilíbrio de uma partícula quando as forças resultantes naquela partícula, elas são nulas, certo? Ou seja, pode ter forças agindo em um corpo em equilíbrio? Pode. Contanto que a soma das forças seja nula. Ou seja, se você tem um corpo que está aqui, tem uma força aqui de 10 newtons para cá, tem uma força de 10 newtons para cá, certo? 10 newton para cá e 10 newton para cá. Esse cara está em equilíbrio? Se só tiver essas duas forças, sim, esse cara vai estar em equilíbrio, certo? Por quê?
porque a força resultante desse corpo aqui vai ser zero, tá beleza? Então, o equilíbrio é uma situação em que as forças em um corpo se cancelam. Agora, existem dois equilíbrios, dois tipos de equilíbrios, certo? Para uma partícula. Quais são esses tipos de equilíbrio? Uma partícula pode ter um equilíbrio dinâmico ou um equilíbrio estático. Equilíbrio pode ser dinâmico ou estático? O equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Como assim? Vamos lá. A própria palavra já está dizendo. Ó, equilíbrio é quando a força resultante é zero. Beleza. O equilíbrio estático é quando o objeto ele está em repouso, ele está parado, certo? Ou seja, ele está estático. Então, sinônimo de estático, né? Ele está em repouso, que é uma palavra que aparece mais nas questões. Um corpo em repouso, certo? Um corpo está repousando, ou seja, ele está parado, certo? A velocidade dele é zero, certo? Ele não se move em relação ao referencial que você está estudando. Não, ele está parado, certo? A posição dele com o tempo é a mesma, tá? Então, nessa situação, ele está estático, ou seja, o equilíbrio é estático quando o corpo está com velocidade nula, quando ele está parado. E, Daniel, e o outro tipo de equilíbrio? É o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, ele ocorre quando o corpo está em MRU, quando o movimento é retilíneo e uniforme. Então, ele ocorre quando você tem a velocidade constante. Então, assim, preste atenção. Se um corpo ele está com velocidade constante, se um corpo ele está com velocidade constante, certo? Movimento retilíneo uniforme, as forças que atuam nele também é zero, ou seja, é um tipo de equilíbrio. Quer dizer que o equilíbrio pode ser, ó, veja, quando a velocidade aqui é zero, ou seja, a velocidade fica zero direto, ou seja, o cara está parado, ou quando o corpo pode até estar se movendo, está em equilíbrio, mas para ele estar se movendo e mesmo assim estar em equilíbrio, ele tem que estar num movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele tem que estar em linha reta, não pode estar numa curva, não, Daniel? Não. Ou seja, se um corpo ele está numa curva, ele não está em equilíbrio. Se um corpo está realizando uma curva, ele não está em equilíbrio. Agora, o corpo, se ele tiver movimento retilíneo uniforme, certo? Que significa que a velocidade dele está constante. Aí a gente diz que esse cara está no equilíbrio dinâmico, tá? Então, equilíbrio dinâmico é quando o cara está em movimento retilíneo uniforme, tá beleza? Velocidade constante. Então, a gente tem que tomar cuidado que existem esses dois tipos de equilíbrio, tá? Existem esses dois tipos de equilíbrio, tá? Aqui ele até diz ó, que quando você tem um foguete, né? Quando você tem um foguete, o foguete está no espaço, certo? Ele está longe dos astros, certo? Quando o motor dele, né, é desligado, o foguete ele continua se movendo, certo? Ele continua se movendo com velocidade constante. Então, quando ele está longe dos planetas, ele fica se movendo, certo? Porque não tem forças atuando sobre ele, e a gente vai perceber isso, ó, que quando não tem forças, ou seja, ou quando as forças em um corpo se anulam, certo? E o corpo ainda está se movendo, aquele corpo ele vai continuar o estado dele, que é o estado de movimento, certo? Ele vai continuar em equilíbrio dinâmico, que é a movimento ser retilíneo e uniforme, tá? E esse acaba sendo um conceito de inércia, certo? O conceito de inércia, certo? Olha o que é o conceito de inércia. Tem três formas de enunciar o conceito de inércia. A inércia de um corpo. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Então, é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial. Vamos ler aqui outro conceito de inércia, para ver se fica claro. Tudo que possui matéria, né, tudo que possui matéria tem inércia. A inércia é uma característica própria da matéria,
certo? Ele diz assim, ó, para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessário a intervenção de força externa. Não, esses conceitos todos, o que significa o diabo da inércia? Inércia é uma tendência. É uma tendência do corpo continuar no estado em que se encontra. Então, assim, se um corpo está parado, ele vai ficar parado até que uma força resultante haja sobre ele. Ou seja, se o corpo está parado, ele vai continuar esse estado dele. A não ser que uma força resultante haja e mude a situação dele. Se um corpo está em movimento, certo? Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, certo? Do mesmo jeito, ou seja, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme até que haja uma força resultante sobre ele. Ou seja, de maneira geral, a primeira lei de Newton diz o seguinte, ó, se a força resultante, certo? Que é a soma das forças que atuam no cara, sobre uma partícula é nula, ou seja, se não há força resultante, se a força resultante é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, por inércia, ou seja, ela vai continuar no estado em que se encontra. E essa continuação a gente chama de inércia, ou seja, essa tendência de você continuar do mesmo jeito é inércia, tá certo? É inércia. Né? O pessoal até brinca assim, quando você fica no sofá por muito tempo, sentado lá, largado lá, ou seja, quanto mais você fica, mais você quer ficar, porque é a inércia, é a sua tendência de continuar no estado em que você se encontra, certo? Ou seja, mudar de estado exige forças, tá? Então, é essa situação que é a situação de inércia. Se não tiver uma força resultante, os corpos eles vão continuar no mesmo estado em que eles se encontram, tá certo? Essa é uma tendência, certo? Aqui ele vai mostrar uma situação muito conhecida, que é aquela situação que alguns de vocês já devem ter passado, é tipo até em veículo mesmo, que é quando você está num veículo, aí de repente, certo? O veículo dá um freio, né? O que é que acontece com você? Você tem uma tendência de continuar se movimentando. O veículo ele vai reduzir a velocidade, ele vai parar por causa do atrito dos pneus com o chão, porque o motorista pisou o pé no freio, o freio fez uma trava, fez encostar um metal no outro metal, e aí tem um disco de freio que fez a roda girar numa velocidade menor, então teve atrito, ou seja, o carro ele vai parar, porque tá fazendo todos esses mecanismos aí tá fazendo com que a roda trave e tal, e tem um atrito com o chão e ele vai parar. Só que você que está no carro, você não está encostado no chão. Você que estava em movimento junto com o carro, se o motorista apertar o pé no freio, você tende a continuar o seu movimento, certo? Ou seja, a tendência natural, se você já está se movimentando, é continuar se movimentando. Se o veículo parou porque agora agiu uma força sobre ele, que é a força de atrito, em você não vai agir essa força. Então você tende a continuar. Por isso que você é meio que empurrado para frente. Certo? Por isso que você toma esse solavão, como se alguém tivesse dado um empurrão em você. Tá certo? No ônibus, para quem já andou de ônibus, numa excursão ou em ônibus da cidade mesmo, se você estiver em pé no ônibus, não estiver se segurando direito, né, e tiver dado uma freada no ônibus, você vai meio que sair lá para frente, certo? Você meio que sai sendo empurrado, tá certo? Porque você continua o seu movimento. Assim como se o cara der acelerado uma vez, ou seja, ele está parado e partir de uma vez, você sente isso, você meio que é lançado para o outro lado, tá certo? Então, essa inércia é uma questão de tendência em você continuar no estado em que se encontra, tá certo? Você continuar no estado em que se encontra, tá beleza? Então, aqui ele vai mostrar aqui algumas situações, certo? Ele vai mostrar aqui algumas situações. Uma situação muito importante também é essa aqui, ó. Ó, mesmo que o objeto, vamos pensar assim, ó, você tem um prego, né? E você tem um corpozinho aqui. Aí você tem esse cara que vai ficar girando, ó. Vai ficar girando, beleza. Esse aqui tá beleza. Daniel, ele tá girando, movimento circular uniforme. Esse cara está em equilíbrio? Não. Daniel, mas é uniforme, mas não está em equilíbrio, tá certo?
Equilíbrio seria se as forças resultantes sobre ele fossem nulas. Quando ele está em movimento circular uniforme, as forças resultantes não são nulas. Ele tem forças apontando, no caso aqui, ó, você vai ver que vai ter uma força que faz com que ele tenha movimento circular uniforme. Porém, se num dado momento, presta atenção, se num dado momento, tá, esse fio aqui se romper, ou seja, se o fio se romper, era o fio que fazia a força, é o fio que segurava esse cara aqui para que ele ficasse em movimento circular. Se de repente o fio se rompe, certo? Esse cara, ele vai continuar em movimento? Vai. Porque a tendência dele é ele continuar em movimento. Só que a tendência dele não é continuar em movimento circular uniforme. A tendência de um corpo que está em movimento é ele continuar em movimento retilíneo. Então, por exemplo, se o fio se romper bem nesse momento que ele está aqui, ó, ele está com a velocidade para lá. Ó. Se o fio se romper bem aqui, ele vai seguir linha reta a partir desse ponto aqui. Ó. Claro que quando passar da mesa, ele vai começar a cair. Porém, ó, ele vai se mover aqui em cima da mesa em linha reta. Ele não vai ficar girando em círculo aqui, ó, né? Feito um peru bêbado aqui. Não. Quando você torar aqui o fio aqui, ele vai sair em linha reta, porque quando um corpo está em movimento, livre da ação de forças externas, certo? Ou seja, com a força resultante sendo nula sobre ele vai se encontrar no movimento retilíneo uniforme. Então, ele vai se movimentar em linha reta, tá certo? Ele não fica tonto e sai aqui feito, né? Não. Olha o que é que acontece, ó. Se o fio se romper, ele vai sair em linha reta, tá certo? Ó, o segundo enunciado, segunda maneira de enunciar a lei da inércia, né? A segunda maneira de enunciar a lei da inércia. Um corpo livre de forças externas resultantes, ó, é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Ou seja, um corpo ele só vai variar a sua velocidade vetorial, certo? Se tiver forças externas, certo? Se tiver forças externas. Se não tiver forças externas agindo, tá? Você não varia sua velocidade vetorial, certo? E isso é muito importante, certo? Isso aqui é muito importante. A gente mesmo, quando a gente está parado e vai se mover, a gente aplica, você vai ver que são uma série de forças que atuam a gente para que a gente possa se mover, tá? Tem as forças de atrito, tem as forças de contato que a gente faz com as superfícies, você vai ver que vão existir uma série de forças para fazer com que a gente possa, né, se mover, tá beleza? Então, se não tiver essas forças externas, o corpo não pode variar a sua própria velocidade, né, vetorial. Beleza, então aqui ele faz aquele truque da moeda com o papel, né? Ou seja, você tem uma moeda aqui, um papel e um copo, né? Se você puxar isso aqui muito rápido, certo? O que é que acontece? A moeda está parada. A tendência dela é ela continuar parada, certo? Então, quando você puxa o papel muito rápido, certo? A moeda, ela nem sente direito o papel sendo puxado e a tendência dela é ficar parada, então ela cai. Ela não vai junto com o papel. Obviamente, você precisa puxar esse papel muito rápido, certo? A gente diz que, por inércia, ela tende a continuar parada e aí ela cai dentro do copo, certo? Se você puxar bem devagarzinho, aí não, aí ela vai junto por causa do atrito e outras coisas. Porém, se você puxar de uma vez, ela cai e a gente diz que é devido à inércia, tá certo? Ela cai aqui é devido à inércia. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem alguns probleminhas aqui importantes, certo? Alguns probleminhas aqui importantes de teoria, certo? De teoria, tá? Aqui, ó, ele fala exatamente esse negocinho girando, e quando tora bem num canto, ele sai em linha reta, certo? Se toque que ele vai sair em linha reta, tá? Então, essas questõezinhas aqui são bem importantes. E no roteiro, certo? No roteiro, se eu não me engano, cai, vocês podem verificar para mim aí, certo? Se eu não me engano, no roteiro vai cair até a parte
até a página, deixa eu ver se é a 141 ou se é até a 143, certo? Ó, deixa eu ver aqui, se é até a 143. Ó, porque vocês não falam nada, vocês são tudo mudo, certo? E aí eu tenho que dar uma olhadinha se é até a 143. É a prova o quê? Do dia 6, é? Não, é a prova do dia quinta, peraí, quinta, 140, sexta-feira, segunda-feira, tá aqui, terça-feira, pronto. Então aqui o roteiro, ó, vai até a página 141, pronto, é até aqui mesmo, ó. Então, certo? Eu acho que é regular e média aqui, tá? Então, se você verifica aí no seu roteiro, que eu acabei de olhar aqui, tá? E o que eu recebi vai até a 141, ou seja, vai até esses exercíciozinhos aqui, tá certo? Vai até esses exercíciozinhos aqui. Desses exercícios, certo? Vamos fazer essas duas aqui, essa 12 e essa 13, que são legaisinhas, ó. Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, é isso mesmo, ó. Aí, aqui vem, ó, 12. Ó. A respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proposições abaixo. 1. Não recebe a ação de força. Será que uma partícula em equilíbrio, eu posso afirmar que ela não recebe a ação de forças? Está falso. Eu não posso afirmar isso, certo? Por quê? Porque a definição de equilíbrio não é não ter forças atuando numa partícula. A definição de equilíbrio é que as forças resultantes na partícula sejam zero, para que a soma vetorial desse negócio das forças seja nula. Isso é que é o conceito de equilíbrio, e não que o corpo não recebe forças, certo? Então tá falso esse item 1. O item 2, certo? Descreve trajetória retilínea. Ó, a respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proporções. Será que ele descreve uma trajetória retilínea? Daniel, eu acho que é, porque tu disse que equilíbrio era um movimento retilíneo uniforme. É uma das situações em equilíbrio. Qual é a outra situação em equilíbrio? É ele estar parado. A outra situação é ele estar parado. Quando ele está parado, que ele está em repouso, ele não está descrevendo trajetória retilínea. Então, o equilíbrio, certo, de uma partícula pode ser duas situações. Ou ele pode estar em movimento uniforme, com velocidade constante, em linha reta, ou ele pode estar parado. Então, eu não posso afirmar que se uma partícula está em equilíbrio, ela descreve uma trajetória retilínea. Não. Pode ser, mas como ele não diz, ele só diz que é como se ele falasse que sempre é assim, tá? Ou seja, será que sempre descreve a trajetória retilínea? Não, tá? Terceira, pode estar em repouso? Pode. Ou seja, se ela está parada, ela pode, né? Ou seja, equilíbrio. A situação de equilíbrio pode ser uma situação em repouso? Pode, é uma das possibilidades. E o cara pode estar em equilíbrio e pode ter altas velocidades. No começo, você pode ficar assim, não, equilíbrio, porque você pode associar equilíbrio com repouso, você pode associar isso, porque até no nosso dia a dia, quando você diz assim, não, eu estou em equilíbrio, a situação de equilíbrio lembra muito a palavra repouso, tranquilidade, relax, tá? Beleza, só que a pessoa aqui na física, ela pode estar em equilíbrio mesmo estando em movimento. Basta que ela está com movimento retilíneo uniforme. Ela pode estar em equilíbrio com uma velocidade de 120 km por hora. Pode, Daniel? Pode. Basta que ela mantenha essa velocidade de 120 e mantenha em linha reta. Então, se eu tenho um veículo se movimentando com 120 km por hora,
em linha reta, esse corpo está em equilíbrio. Por quê? Porque a velocidade está constante. Um avião que se movimenta a 900 km por hora em um determinado trecho em linha reta, durante aquele trecho, aquele avião está em equilíbrio. Por quê? Porque a velocidade dele é constante, ele está em linha reta. Então, é claro que um objeto pode ter altas velocidades e mesmo assim está em equilíbrio. Então, o correto aqui, certo? Seria 3 e 4. O correto seria D de Daniel, certo? D de Daniel, tá beleza? Então, algumas vezes, alguma dessas teorias na física pegam a gente, porque a gente tem a impressão errada, tá? Mas é só você estudar e se ligar nessas coisas antes, tá? Ó, essa 3 também é legal. Essa 13 já é um pouquinho de cálculo. Ele diz assim, ó. Submetida à ação de 3 forças constantes, uma partícula se move em linha reta, com movimento uniforme. Ou seja, se ela se move em linha reta com movimento uniforme, ele está em movimento retilíneo uniforme. Quem está em movimento retilíneo uniforme, o que é que eu posso dizer? Que a força resultante sobre ele é nula, certo? Ou seja, se uma partícula está em movimento retilíneo uniforme, eu posso afirmar, certo, que aquela partícula, a força resultante sobre ela é nula. Aí ele diz, a figura abaixo, ó, e ele diz que são 3 forças que atuam na partícula. Então ele diz, a figura abaixo representa 2 dessas forças. Aí o cara pergunta, qual é a terceira força nesse passo aqui? Ou seja, o cara quer saber qual é a terceira força. Aí você diz, vale, Daniel, não sei não, a terceira força. Bem, você sabe o quê? Que para força resultante ser zero, ou seja, você sabe que nessa situação, a terceira força vai ser tal que essas 3 forças juntas, ou seja, o F1, o F2 e essa outra força que não está desenhada aqui, mas que ele quer que a gente encontre, as 3 juntas tem que dar a força resultante o quê? Nula, certo? Uma possibilidade, o que é que você vai fazer? Você faz a resultante logo dessas 2 que você está vendo. Você não está vendo a outra, então, minha, beleza, então vou fazer a resultante dessas 2, elas são perpendiculares, vou desenhar os vetorzinhos. Então, se eu fosse fazer a resultante só dessas 2 aqui, seria um vetor para cá. Vou fazer aqui a resultante só dessas 2, então vai ficar aqui, ó. Vou chamar de força resultante linha ao quadrado, que é a força resultante só dessas 2, vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, certo? Esse cara aqui é 25, esse cara aqui, ó, é 144. 144 mais 25 é 169. Se eu tirar a raiz, fica 13. Então, a força resultante em linha vai dar 13 newtons, que é essa daqui. Então, preste atenção numa coisa. A força as 3 juntas tem que dar nula, certo? Só que essas 2 aqui já davam de 13 para lá, certo? Aí a pergunta, para aonde vai estar a outra força para que, junto dessa aqui, que é a que sobrou, que é a resultante dessas 2, a força total seja nula. Então, para que a outra seja nula, basta você pegar e fazer um vetor o quê? Oposto aqui, ó. Ou seja, se você tem um vetor de 13, qual é o vetor que, se somar, dá 13, vai dar um vetor nulo? O próprio vetor 13, certo? Só que em sentido oposto. Ou seja, se o terceiro vetor, que é a terceira força, F3, for 13 e estiver no sentido oposto a esse 13 aqui, a resultante dessas 2 vai ser nula, que é o que o cara quer, tá? Então, se eu tenho F1 mais F2 mais F3, se eu tenho essas 3 forças, certo? E essas 3 forças, ela é zero, a resultante é zero, certo? O que significa? Significa que, olha o que eu fiz, você achou a resultante dessas 2, F1 e F2, que vale 13, certo? E esse 13 aqui, se você passar para o outro lado, o vetor meu que ele muda de sentido, ou seja, a resultante não vai ser esse 3, o F3. O F3
vai ser o oposto do 13, certo? Ou seja, esses dois caras aqui, quando você muda de lado, ele fica oposto. Então, a resultante aqui seria 13, só que é esse desenho aqui. Se ele perguntasse qual o vetor que melhor representa essa terceira força, seria um vetor assim, ó, diagonal para baixo. Essa diagonal aqui esquerda para baixo, tá certo? Ou seja, ele quer que essa galera aqui seja nula. Outro modo de pensar é assim. O outro modo de pensar. Eu tenho o vetor F1 mais o F2 mais o F3. E esses três vetores, a soma deles tem que ser nula, certo? Quando você tem três vetores sendo nulo, eu posso dizer que esses três vetores, eles formam o quê? Uma figura fechada. Lembra? Quando você tem a regra do polígono, se você tem três vetores que formam uma figura fechada e estão consecutivos, a resultante é nula. Então, eu poderia pensar assim, ó, eu vou pegar esses vetores e vou colocar eles consecutivos. Por exemplo, eu vou pegar o F1 e vou colocar ele bem aqui, ó. Eu vou pegar o F1 e vou colocar ele bem aqui, ó. Para que, Daniel, tu vai colocar aí? Para que ele fique consecutivo com o F2. Então, ó, se o F1 é desse jeito e o F2 é desse jeito, a terceira força, que é o F3, que junto com essas duas, a resultante dá zero, essa terceira força ela tem que fechar o triângulo. Ela tem que fechar a figura para que esses três fiquem o quê? Formando uma figura fechada, ou seja, para que esses três, a resultante dela seja nula. Então, para a resultante ser nula, eu deixo os vetores consecutivos, ou seja, eu peguei o F1, deixei consecutivo ao F2, e a terceira força que tem que aparecer para que essas três aqui seja nula é essa terceira força que é F3. E aí eu faria Pitágoras aqui, ó. Ou seja, ficaria F3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ficaria aquela conta que eu já fiz, então F3 ficaria 13, e já está aqui o sentido que ela é para estar, tá certo? Para que essas três aqui seja resultante nula, tá beleza? Então, essa parte inicial, que é a parte de dinâmica, vai cair muito pouquinho, certo? Em geral, vai cair só o conceito de força resultante, certo? Você fazendo as resultantes, Pitágoras, ou seja, aquela parte inicial de vetores, tá? Vai cair o conceito de equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, certo? E vai cair o conceito de inércia, que é essa tendência, certo? É um corpo continuar no estado em que se encontra, tá certo? Então, é uma tendência, se um corpo ele está parado, ele tende a continuar parado, e se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, sendo esse movimento retilíneo uniforme, certo? Ou seja, só vai cair basicamente esses três conceitos, tá? Então, por isso que vai estar bem de boa, beleza? Aí, o que acontece? Aí a gente vai dar uma olhadinha agora na parte de química, certo? A gente vai dar uma olhadinha agora na parte de química. Por quê? Porque na parte de química vai cair duas funções novas, certo? Ou seja, eu olhei no roteiro, né, e tinha lá que ia cair duas funções que não caíram na MA, tá? Essas duas funções não caíram na MA, tá? Na MA caiu algumas coisas, mas não chegou a cair nem a função, que é a função. Vamos lá, existe a função. As funções que já foram dadas, eu vou botar aqui, ó. Álcool, certo? Álcool, aldeído, cetona, e ácido carboxílico. Ácido carboxílico, certo? Então, na teoria, isso aqui vocês já viram, tá? Essas quatro funções aqui. O álcool termina com OL, é o tal do OH, vou até botar aqui, ó, é o tal do OH, carbono ligado ao OH. O aldeído termina com AL,
a nomenclatura é aquele C dupla O H. Acetona, ela tem o C dupla, vamos lá, vou botar aqui embaixo, né? Botar o C dupla O, ela termina com ona, certo? A nomenclatura dela é C dupla O entre carbonos, certo? Isso aqui recebe o nome de carbonila. E o ácido carboxílico, ele é o C dupla O OH, certo? E ele termina com oico. Tá, beleza. Então, esses aqui são os carinhas importantes. Vou até colocar o nome de cada um só para você, um exemplo de cada um, só para você se tocar aqui. CH3OH, então esse aqui vai ser o metanol, certo? Esse cara aqui eu vou pegar ele com 2 carbonos, esse aqui já. Vai ficar o CH3C dupla OH. Esse aqui é o etanal, traz. Esse outro aqui, esse cara aqui eu vou botar CH3C dupla O, CH3. Esse aqui é a propanona, certo? E esse aqui eu vou pegar com 4. CH3C. Vou até botar um metilzinho aqui, só para variar, né? Para variar, ó. C dupla O, OH. Então, esse cara aqui, eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, 3 metil butanoico. Então, aqueles prefixos que o aluno tem que saber, ó. Met, um carbono, et, 2, prop, 3, but, 4. Quando a ramificação termina com il, certo? E aqui são os grupos funcionais, ó. Esse grupo aqui é chamado, é a carboxila, né? Aqui é o grupo funcional, ó, que é C dupla O. Isso aqui é a carbonila, certo? Isso aqui é a carbonila. Isso aqui, ó, o grupo funcional, que é a carbonila ligado com o H, que a gente chama de aldoxila. E isso aqui é a nossa amiguinha hidroxila, tá? Então, isso aqui já andou caindo, certo? Na química 1. E quais são as funções que a gente vai trabalhar um pouco agora? Então, as funções que a gente vai trabalhar agora, certo? As funções que a gente vai trabalhar agora, eu vou botar aqui agora. Tá? Essas aqui são essas 4, beleza. Quais são as outras que a gente vai fazer? Então, as outras vão ser, eu vou botar aqui o fenol, certo? O fenol. Vou botar aqui o éter, e vou botar aqui o éster, certo? Então, essas 3 funções também são funções importantes que o aluno tem que saber. São funções orgânicas oxigenadas, elas têm oxigênio, tá? Como é que é o fenol? O fenol, ele é um benzeno, certo? Ele é um benzeno ligado com a hidroxila, tá? Então, se você tiver um benzeno e a hidroxila estiver ligada diretamente ao benzeno, isso não é um álcool. Não é um álcool, Daniel? Não. As pessoas confundem porque vê o OH já lembra álcool, que é a hidroxila. Mas quando o OH está ligado ao benzeno, não é álcool, tá certo? Então, esse aqui é chamado de fenol comum, certo? O nome oficial desse cara é o hidroxibenzeno. É o hidroxibenzeno, certo? Hidroxibenzeno, tá? Lembra que isso aqui também podia ser só aquela bolinha. Podia ser só aquela bolinha aqui, ó. Certo? Podia ser só essa bolinhazinha aqui. Aí o fenol, ele pode ter ramificações. Ó. Você pode ter fenol aqui, OH. Você pode ter, por exemplo, um CH3 aqui. Certo?
E aí a gente pode ter algumas posições desse cara aí. Esse OH aqui, ó, esse CH3 aqui, ele podia estar bem aqui. Esse CH3 aí, ó, ele podia estar, ó, já eu coloco ele em outra posição. Primeiro, quando ele está aqui, ó, como é que eu vou colocar o nome dele aqui, ó? O carbono que está ligado com o OH, ou seja, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é o ciclo, é o benzeno, que são esses 6 carbonos aí, tá? Então, você vai numerar assim, ó, o carbono do OH é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, você não vai começar a numerar nesse sentido aqui, ó, porque você quer que a ramificação, né, também fique com um número pequeno, certo? Ou seja, o OH vai ser o carbono 1, tá de boa aqui. E aí é o seguinte, como é que vai ser o nome desse cara aqui? O nome desse cara pode ser escrito de diversas formas. Olha a quantidade, preste atenção, olha a quantidade de possibilidades para o nome desse carinha aqui, tá? Olha a quantidade de possibilidades para o nome desse carinha aqui. Você pode escrever assim, ó, 2-metil, 1-hidroxibenzeno. Então, esse aqui, ó, é a primeira possibilidade. 2-metil, 1-hidroxibenzeno é a primeira possibilidade para esse carinha aqui. Certo? Você entende, ó? O carbono 2 tem um metil, o carbono 1 tem uma hidroxila, por isso que ele coloca hidrox, e benzeno, que é a cadeia principal. Então, é uma das possibilidades. A outra possibilidade é 2-metilfenol. Quando você coloca 2-metilfenol, você já está dizendo que pegue o fenol, e quando a gente pega o fenol, certo? Quando a gente pega o fenol, usa essa palavra, fenol, você já entende que esse aqui é um. Então, você já entende que se você colocar 2-metilfenol, esse é o fenol. Então, pegue o fenol, coloque no 2 o metil, que já dá certo, já funciona, certo? O negócio é que, quando você tem, quando a gente tem o fenol, quando a gente tem um benzeno, existem umas posições estranhas no benzeno. Essas posições, elas são assim, ó. Você tem um fenol, aí essa posição aqui é chamada de orto, essa posição aqui é chamada de meta e essa posição aqui é chamada de para. O professor de vocês, ele falou alguma coisa sobre essas posições ou ele não citou nada em nenhum momento, nenhum desses nomes aqui? Essa posição aqui, vizinha ao fenol, vizinha ao OH, certo? Ela é chamada de posição orto. Essa aqui é a posição meta e essa aqui é a posição para, certo? Esses nomezinhos aí, certo? Eles são importantes. Então, vamos usar aqui, ó. Então, esse metil, ele está na posição 2, eu coloquei 2-metilfenol. Só que se eu quiser trocar a posição 2 ó, por orto, eu posso colocar assim, ó, orto metilfenol. Posso até no lugar do orto colocar só um ozinho. Ozinho metilfenol. Certo? Então eu posso até fazer isso. Ó. Se liga nisso aí. Ó. Todas essas formas aqui de escrever estão corretas? Estão. Todas estão corretas, tá? E esse cara aqui, que é esse cara que a gente acabou de desenhar aqui, ó, esse cara aqui que a gente acabou de desenhar, ele recebe também um apelido, um nome. Todas essas formas aqui são formas de dar um nome. Só que ele ainda assim ele recebe um apelido. Não bastasse ele ter 4 nomes, ele ainda tem um apelido. Qual é o apelido dele? Esse cara aqui, ó, é o ortocressol. Então, esse cara aqui, o apelido dele é o ortocressol, certo? Então, você já sabe um pouquinho o que é orto. Orto, porque a ramificação metil, certo?
está do lado do carbono da hidroxila, tá? Se tivesse assim, ó, se você tivesse assim, ó, a hidroxila tivesse aqui, ó. Vamos lá, presta atenção. Ó, vou botar aqui a hidroxila agora aqui, ó. E o nosso carbono aqui vai ser bem aqui, ó. E qual vai ser essa posição? Basta, você não pode se confundir com a posição do cara. Esse carbono que é do OH, ele é o 1. Esse aqui ele é o 2, esse aqui é o 3, ó. Então, esse carbono aí, ele está na posição 3, ó. Então, ele seria o 3-metil, 1-hidroxi, benzeno. Então, tem várias formas de dar nome, certo? Várias formas. Esse aqui, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de 3-metilfenol, posso chamar esse cara, ó, posição 3, ó, vamos lá, ó. 1 tá aqui, ele não tá vizinho à hidroxila, ele pulou 1, ó, certo? Se ele pulou 1, ele tá na posição 3, ele tá na posição meta. Esse orto, meta e para são posições relativas em relação ao OH. Então, vai ser ó, o metametilfenol. Não é o metametil, né? Estranho, né? Mas é metametilfenol, certo? Metametilfenol, certo? Aí, esse cara podia ser só um Mzinho, M-metilfenol, porque esse Mzinho minúsculo, ele significa meta, certo? E esse aqui também é na família dos cressóis. Então, mas o que é um cressol? Cressol é quando você só tem uma hidroxila e um metil num benzeno. Então, um cressol é quando a gente só tem um metil e uma hidroxila do benzeno. Pronto. Certo? Mas aqui, como está na posição meta, isso aqui é chamado de metacressol. Certo? A mesma coisa vai acontecer, obviamente, a mesma coisa vai acontecer quando você tivesse esses caras aqui na posição oposta. Ou seja, a mesma coisa vai acontecer se você tivesse assim, ó. Se você tivesse, por exemplo, assim, ó. OH aqui e aqui tivesse um CH3, ó. Certo? Tá? Seria a mesma coisa aqui. E não é obrigado ser só com metil, não, isso aqui. Ou seja, você podia ter assim, ó. Você podia ter assim, ó. CH2, CH3. Então, isso aqui é um etil agora, certo? Mas eu poderia chamar esse cara de para-etilfenol. Eu posso chamar esse cara de para-etilfenol, certo? Posso, porque agora essa ramificação ela é etil, tá certo? Agora essa ramificação ela é etil, tá beleza? Inclusive esse cara aqui que é o fenol, antigamente eu mesmo achava que essa palavra benzenol estava errada, ó, benzenol. Eu nunca tinha visto o professor falando, então eu sempre achei que estava errado. Certo? Até que um dia desse eu pesquisei benzenol e eu descobri que não está errado, certo? É simplesmente feio e a galera não usa muito, mas não é considerado um erro, tá certo? Aí, e se você tiver várias ramificações? Se você tiver várias ramificações, ó, você vai ter que se lembrar dessas ramificações. Por exemplo, se você tiver assim, ó, só para dar um jeito para ver se você, né, ó, se você tiver esse carinha aqui, ó. Então, se você tendo várias ramificações dessas aí, você vai lá e coloca, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, de maneira que os caras fiquem com os menores números. Então, na posição 3 tem essa ramificação aqui. Como são 3 carbonos, é propil, só que como é o carbono do meio que se liga, isso aqui é a ramificação chamada isopropil. Esse cara aqui, ele é o metil. E esse cara aqui, ele também é o metil. Então, o nome desse cara aqui seria 3
isopropil, 2,5 dimetil fenol. Claro que no lugar do fenol eu posso trocar por um hidroxibenzeno, tá? Ou seja, no lugar do fenol eu posso trocar por um hidroxibenzeno, mas é assim. E nessa situação que tem várias ramificações, eu posso usar o ortométil para? Não. O ortométil para, numa situação com benzeno, você usa quando você tem apenas uma única ramificação, certo? Então, esse ortométil para você usa quando você tem apenas uma única ramificação, seja ela o etil ou seja ela um metil, um isopropil. Mas quando você usa, quando você só tem uma. Quando você tem duas ou mais, você vai numerar desse jeito aqui, ó. Tá beleza? Então, esse é o fenol. Ok. Aí aparece o éter. O que é o éter? O éter, certo? A gente diz que é uma função onde tem um heteroátomo entre carbonos simples. Carbonos simples. O éter e o éter, esses três últimos que eu falei agora, o fenol, ele tem um nomezinho um pouco diferente. O éter também, o éster também. O éter, ele é assim, ó. Então, você vai ter assim, ó, CH3O, CH3. Então, esse aqui é o éter mais curto que tem, certo? Esse aqui é o éter mais curto que tem. Vou botar aqui outro aqui, ó. Você pode ter isso aqui. Você pode ter esse aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas situações com o éter. Certo? Ó, vou pegar aqui alguma dessas situações aqui com o éter, tá? Então, o éter, ele tem que ter, ó, um oxigênio entre dois carbonos, ó. Heteroátomo, ele tem que ter um oxigênio entre dois carbonos, ó. Perceba que só vai ser éter se o O tiver entre dois carbonos, certo? Isso é que é a característica principal do éter. O O entre dois carbonos, certo? O O entre dois carbonos. Vou botar assim. Certo? O O entre dois carbonos. Na hora de dar o nome, o éter, a gente dá assim, a gente coloca, presta atenção, uma situação de dar o nome, você coloca a menor cadeia mais a palavra oxi mais a maior cadeia terminada com O. Então, aqui é a maior cadeia. Essa maior, ela vai funcionar como se fosse um hidrocarboneto, certo? Você não entende porra nenhuma. Beleza, se acalma, relaxa. Então, vamos lá. É a menor mais oxi mais a cadeia maior terminada com O. Aqui, por exemplo, ó, são dois iguais. Ó. Então, o O ele divide a cadeia em duas. Essa parte aqui só tem um carbono, é match. Essa parte aqui também é match. Então, quando são iguais, tanto faz. Então, você vai botar o match mais o ox. Então, fica metoxi, tracinho. Então, o met mais o ox, metoxi.
E esse cara aqui, ele vai funcionar como se fosse um hidrocarboneto. Hidrocarboneto com um carbono, esse cara aqui seria metano. Então, a primeira forma de dar o nome desse nego aqui é o metoximetano, certo? Desse aqui seria assim. Esse lado aqui é met, só tem um. Esse lado aqui é et, tem dois. Então, seria como? Seria o metox, que começa com o menor. E como esse aqui tem dois, seria o metoxetano, certo? Seria o metoxetano, tá? Esse carinha aqui, você tem um éter de um lado, ó, tem um metil de um lado e tem um etil do outro. Então, esse aqui também vai ser o quê? Etox, porque agora o menor é com dois, ó, 2 e 2, ó. 2 aqui é et, 2 aqui o prefixo é et. Então, etox, etano, certo? Esse cara aqui, ó, que é o etoxetano, que é esse éter, certo? Esse éter aqui. Esse cara, ele é conhecido como éter comum. Esse cara aqui, ele é o éter comum, ele é o éter mais famoso de todos. Ele antigamente até tinha nas casas das pessoas e eram vendidos em farmácias esse éter, sem prescrição médica nem nada, certo? Só que ele é muito forte, certo? Então ele tem um cheiro muito forte. E ele deixa a negada alombrada, tá certo? Então esse cara aqui, ele é o famoso lança-perfume, certo? Esse cabo aqui, ele é o famoso lança-perfume que a negada usa para se drogar no carnaval, para ficar alombrado, certo? Tem um cheiro muito forte. É o famoso loló, tá certo? Tudo é a mesma coisa, tudo droga, certo? Loló, lança-perfume, é esse éter comum que é o etoxetano, tá certo? Ele tem um cheiro muito forte, negada põe num paninho e fica cheirando. Aí dá uma viagenzinha, dá uma lombrazinha, a pessoa fica tonta e tal, beleza? Então, esse aqui é o comum, porque cai em prova esse troço aqui. Esse aqui você tem dois de um lado e tem o benzeno do outro. Veja que a menor vai ser essa aqui com dois, essa aqui é grandona. Então, esse aqui vai ser o etoxi. Como isso aqui tem benzeno, fica etoxibenzeno. Etoxibenzeno. Esse carinha aqui, Daniel, que diabo é isso aqui? É porque está simplificado. Ó. CH2, 4, é porque tem 4 carinhas aqui. Ó. CH2, 4, é porque tem 4 carinhas aqui. Então, vai ficar um aqui com 4, dá 5. Então, seria o metoxipentano. Metoxipentano, porque esse aqui seria pentano, certo? Esse aqui tem um benzeno do lado e que ramificação é essa? É um isopropil, certo? Então vai ser isopropox, isopropox, benzeno, certo? E é o que nome estranho. Pois é, os nomes da química são meio estranhos. E esse cara aqui está na forma de palito, ó. Tem 3 desse lado, ó, e 2 desse outro. Não conta esse finalzinho aqui que está ligado com o O. Então, 3 desse lado aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser aqui, e 2 desse lado, ele vai ser o etoxipropano, certo? Aí, esses nomes aqui que eu botei são nomes oficiais, mas existe um nome que é chamado de nome usual. É uma forma de dar nome, certo? É uma forma de dar nome mais antiga, que ela era usada. Virou nome usual, que é quando você coloca assim, ó, éter, fulano de tal, ílico, certo? Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, vou botar esse nome aqui, ó, esse aqui é o metil e o metil, certo? Então, o nome desse, eu vou botar aqui, ó, então, o nome desse cara aqui, do 1 que tá lá na ponta ali, ó, desse doido aqui, ó, ele seria éter dimetílico, dimetílico,
metílico, porque tem dois grupos metil igual. Então, a outra forma de dar o nome dele é dizer que ele é um éter dimetílico. Daniel, e se esse troço for diferente? For um etil de um lado e for um metil do outro. Vamos chamar esse composto aqui de 2. Como é que a gente vai dar o nome nessa forma usual? Então, nessa forma usual, o nome seria... tem várias formas, mas essa seria boa. Éter. Aí você vai por ordem alfabética. Ordem alfabética. Se eu tenho um metil e um etil, vou falar o etil primeiro. Então, éter etil metílico. E aí, quer dizer que eu tenho que colocar o ílico só no final? Não, essa é uma possibilidade, mas a outra seria éter etílico metílico. E aí, tá certo esse troço aí, tá? Certo? Ou seja, todos os nomes aqui estão certos. Aqui, tá? Só que alguns nomes acabam ficando muito feio e a negada da química não costuma usar muito. Certo? Mas não é considerado errado, não, tá? Éter, etil, metílico, ordem alfabética sempre, ó. E se você quiser, bota os dois no ílico. Éter, etílico, metílico. Pode ser? Pode. Ora, se não pode. Pode sim. Tá certo? Então, isso aqui seria dos éteres. Tá certo? Éteres, que tem um cheiro bem forte. Muitos éteres são usados em perfume. Tá certo? E dão um cheiro a diversas coisas. Tá beleza? Aí a gente tem agora o éster. Beleza. Famosa Ester, né? Não, éster, besteira. Ó, éster. Então, ó, o éster, ele é assim. O éster você tem um C, dupla O. Então, vamos lá, fazer a mesma coisa aqui na definição. Éster é assim, ele é heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono, entre carbonos. Então, é heteroátomo oxigênio, ligado a carbonila, certo? Então, é o heteroátomo oxigênio ligado a carbonila. Como assim? Quando você tem assim, ó, C dupla O, isso aqui, ó. Essa é a esse, digamos assim, esse aqui é o esqueleto, isso aqui é o esqueleto do éster, certo? Ó, esse cara aqui, certo? Não, mas para ser éster, ainda eu teria que completar aqui com um carbono. Ele tem que ter pelo menos um carbono aqui. Então, esse aqui é que seria o esqueleto do éster, certo? Ele tem que ter um C dupla O, que é uma carbonila, e essa carbonila tem que estar ligada a um O, que é um heteroátomo oxigênio, ou seja, é um O entre carbonos, só que um desses carbonos que ele está ligado entre é um C dupla O. Porque se não fosse um C dupla O, viraria um éter. Por isso que é tão parecido, ó. Éter e éster. Veja que é só um S a diferença. Esse S é exatamente essa carbonilazinha que tem aqui, ó. Tá certo? Ou seja, o éster, por ser maior, ela tem um dos carbonos que o oxigênio está ligado é uma carbonila, é um C dupla O, tá? Aí, a nomenclatura dele seria assim: a cadeia principal, mais o ato de ramificação terminado com ila, certo? Então, não entendi nada. Se acalma, eu acabei de mostrar, tá? Então, essa vai ser a nomenclatura, certo? Vamos dar exemplos, que é nos exemplos que a gente aprende, tá? Se você tiver um cara, primeiro, se você tiver um cara assim, ó, CH3, C dupla O, CH3, ó, certo? Se você tiver um cara desse jeito aqui, ó, tá? Isso é um éster.
Por que, Daniel? Por causa desse O entre dois carbonos e um deles é um C dupla O. Certo? Eu posso escrever esse éster também assim, ó, CH3, COO, CH3. Ó. Então, eu tenho que tomar cuidado, que uma das formas de escrever ele é assim, ó. Engana. Engana porque tem esse COO. Então, esse COO, o nego pode ficar, que porra é essa? O, mas é só para simplificar e escrever esse composto numa linha só. Então, eles colocam esses Os um do lado do outro para simplificar. Então, se você já souber disso, você sabe que esse primeiro CO, que é esse CO, é um C dupla O, na verdade, que fica para cima ou para baixo, certo? Então, você já tinha que se tocar disso. Alguns ésteres normais, ó. Vou botar aqui alguns, certo? Para a gente treinar, digamos assim, um nome, certo? Para a gente treinar aqui um nome. Existe todo tipo de éster, você tem que tomar cuidado. Ó, peraí. Vou botar mais de um nome aqui, então. Ó. Ó, botar primeiro esses três aqui, ó. Vai sim, eu vou botar, tá? Porque várias pessoas não puderam vir e tal, né? Doido aí de prova, né? Que tava se recuperando, né? E aí pediram para eu gravar, ainda bem que eu lembrei, eu gravo quando eu lembro. Vai dar certo. Eu vou postar assim, quando terminar aqui. Terminar a aula aqui, geralmente é uma meia hora para ele carregar e ficar com o link valendo, certo? Ó, aqui como é que é o nome? Então, perceba, o O aqui, vamos lá, o O vai dividir a cadeia em duas. Ó, esse O aqui divide a cadeia em duas. Essa banda e essa banda. Uma dessas bandas é o que eu chamo de cadeia principal. E a outra é o que eu chamo de ramificação. Qual é a principal? Presta atenção, a principal é o lado onde tem o C dupla O. Esse lado aqui é o lado principal, é o lado que tem o C dupla O, que tem as coisas importantes, certo? Esse resto aqui, ele seria a ramificação, só tem carbono. Então, esse lado é o importante. Esse lado tem quantos carbonos? Tem dois, ó. Então, o nome desse cara vai ser o etanoato. Et, porque são dois carbonos. An, porque entre eles só tem ligações simples. Oato é o próprio nome do cara, ó, que é oato. Oato já vem da fórmula, certo? Assim como aquele ox do éter, do éster, tem o oato. Etanoato de... Aí esse cara tem um carbono. Então, é etanoato de met, porque só tem um carbono, mas o éster tem que terminar com ila, certo? Então, a gente dá, em vez de ser metil, você tá com A no final, para ficar bonitinho, ficar metila, certo? Então, ó, etanoato de metila é o nome desse cara aqui, certo? Esse aqui, ó, quem é a cadeia importante? É esse lado aqui, ó, certo? Só tem um carbono, ó. Veja, o O tá aqui, certo? E ele divide essa cadeia em tudo. Não, mas essa cadeia é maior, não é a cadeia principal. Não, não, é éster. É outra história, amigos. Ou seja, se você tem um oxigênio entre carbonos e ele está ligado com C dupla O, é um éster. E o lado onde tem o C dupla O é maior. Só tem um carbono, Daniel, não tem problema. Então vai ser o MET, só tem um carbono. AN, ligações simples entre carbonos, certo? OAto, então vai ser o metanoato de, como tem dois carbonos, fica etila, certo? Então, fica metanoato de etila, tá? Esse cara aqui, vixe, Daniel, tem muito carbono desse lado aqui.
Então é porque você percebe que o O agora está aqui. E o C dupla O está desse lado aqui. Ó. O C dupla O está desse lado. Se liga, certo? Porque nem sempre ele vai vir um C dupla O para o lado esquerdo. Aqui eu botei ele para o lado direito. Não tem problema não, tá? E aonde tem um C dupla O é o mais importante. Tem 2 carbonos, né? Esse aqui conta também. Muita gente erra porque só conta esse aqui, ó. Esse diabo aqui conta também, certo? São carbono. Então, vai ficar com 2 aqui, vai ser etanoato de... Como tem 3 carbonos aqui, vai ficar propila. Etanoato de propila, certo? Aí eu tenho que tomar cuidado, porque tem uns nomes que eu posso fazer umas trocas, certo? Com esta, vou botar aqui um OBS. Se liga no OBS, se liga no OBS. Ó, em vez de você escrever, presta atenção, em vez de você escrever metanoato, certo? Você pode escrever formiato. Formiato. É um nome usual. No lugar do met, você usa esse prefixo form, tá certo? Form, tá? É um nome usual, é decoreba, gente. No lugar do etanoato, você pode colocar a palavra acete no lugar do etano. Então vai ficar com etanoato acetato. Acetato, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com esses 2 prefixos aí. O etanoato pode ser trocado por formiato e o etanoato pode ser trocado pelo acetato. Outra coisa, se tiver esse metila, o metila, eu posso trocar por formila. Formila, no éster. E o etila, se terminar com etila, eu posso trocar por acetila. Acetila, certo? Então, se liga. Geralmente, essa observação, ela tem mais cara de médio, tá? Médio, aquela turma que quando você acha que vai se dar bem, você se dá mal, certo? Ou seja, fodido, tá? Então, ó, metanoato, você pode colocar formiato, etanoato, acetato. A metila aqui no final, ó. Então, esse aqui, ó, etanoato de metila, eu podia chamar esse cara, ó, de etanoato, podia chamar esse cara de acetato de... Eu podia chamar de acetato de metila? Posso, eu posso chamar de acetato de metila. Mas eu também posso chamar de acetato de formila. Certo? Acetato de formila. Também é um nome correto para esse cara? Sim, certo? Geralmente, esses prefixos aqui, quando a gente usa, a gente está usando nomes usuais, mas é aceito sim. Aí a gente tem que ter uma noção disso aqui. Tá? A gente tem que ter uma noção dessa galerinha aqui. Tá? A última coisa do éster, para a gente encerrar aqui, são os ésteres com benzeno. Deixa eu só mostrar aqui alguns aqui, os ésteres com benzeno. Então, se você tiver assim, vou mostrar aqui alguns aqui com benzeno, para que o nego possa saber fazer quando cair isso aqui. Pronto. Esses 3 exemplos aqui já ajudam, certo? Esses 3 exemplos aqui já ajudam. Ó, como é que a gente daria o nome desse aqui? Seguinte, ó. A cadeia principal desse aqui, ó,
ela está aqui junto com C duplo O, só tem um carbono. Então, seria metanoato de... Então, esse cara aqui, ele seria uma ramificação, que ele está do lado que não é importante, ao lado da ramificação. Então, quando o benzeno ele é ramificação, ele recebe o nome de fenila. Então, esse aqui seria o metanoato de fenila. Esse aqui, ó, o C duplo O, O está aqui. E onde tem o C duplo O, está aqui, ó. E esse aqui é o CH3, que é a ramificação. Então, agora o benzeno está junto com esse C duplo O. Então, esse aqui seria um benzeno e esse aqui seria o ato. Benzeno com o ato é benzoato. Benzoato de metila, certo? Benzoato de metila, porque aqui só tem um carbono. Benzoato é o benzeno onde está mais importante, né? Benzoato. E esse aqui, o O está aqui, certo? Por exemplo. Então, a parte importante está esse lado aqui, 3 carbonos. Então, ficaria propanoato de... Aí ficaria essa ramificação todinha, ó. Quando você tem um benzeno como ramificação, mas antes dele tem um metil ligado aqui, ó, quando isso aqui é uma ramificação só, ele recebe o nome de benzila. Então, é benzila, certo? Então, se liga nesses 3 exemplos, ó. Esse aqui seria propanoato de benzila. Toma cuidado com esse benzila aqui. Benzoato de metila e o metanoato de fenila. Então, são coisinhas bem importantes, né? Os ésteres são muito usados na indústria alimentícia porque o cheiro de uma fruta, o sabor, o aroma de frutas, certo? Quem dá essa característica principal são os ésteres, tá certo? Ou seja, o aroma da banana, o gosto do morango e outras coisas, esses aromas todos é dado pelos ésteres, tá certo? Então, você pega uma goma de mascar, você quer dar o gostinho de não sei o quê, você vai pegar só alguns ésteres e vai colocar naquela goma de mascar só aquele aromazinho, aquele sabor, tá? Então, vai ter um chiclete morango e tudo, você usa os ésteres, tá certo? Então, ele está presente em muita indústria alimentícia, tá certo? Então, nas questões vai falar sobre isso, tá? Então, pronto, isso aqui já é um resumo, tá? Amanhã a gente vai ter aula também, se vocês puderem. Se vocês não puderem, avisem, tá? E eu vou postar isso aqui e estudem, beleza? Valeu, galera.